Graça e paz, meus irmãos, aqui quem vos fala, pastor Misael. Irmãos, no vídeo de hoje, nós iremos tratar um assunto, o tema desse vídeo é: temos o livre-arbítrio? Amém? Nós vamos estar aprendendo se eu e você temos o livre-arbítrio. Amém? Que nesta noite você possa ser tocado através deste vídeo e que Deus possa falar com você. Amém? Vou começar aqui, tá bom, irmãos? Deus criou o homem e a mulher em Gênesis capítulo 1 e deu-lhes uma ordem para obedecer. Gênesis capítulo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Gênesis capítulo 2, 7. Mas Deus deu uma ordem para Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entretanto, vemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Gênesis capítulo 3, o verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu com ele. Amém? E ele comeu com ela. Amém? Neste sentido, Adão e Eva foram certamente capazes de fazer uma escolha. Quando Adão e Eva escolheram comer o fruto daquela árvore, experimentaram as consequências das suas ações, assumindo precisamente a responsabilidade pessoal. Mas isso também pressupõe o livre-arbítrio? Vamos lá. Toda a humanidade foi corrompida. O segundo tópico deste estudo, amém? Depois do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade foi corrompida. Salmos 51, verso 5, que Davi nos diz. Então, criança não nasce inocente, amém? Todos, olha o que Davi diz. Criança não é anjo. Quando nasce, olha o que Davi diz: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. A criança, irmãos, ela não conhece o pecado, mas ela já nasce uma pecadora. Amém? Romanos capítulo 5, 19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, de Adão e Eva, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Jesus Cristo, amém? Através de Jesus, muitos foram feitos justos. Ou seja, temos aquilo a que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Vamos ver o exemplo de Romanos capítulo 8, 7, verso 18, que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o que quer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que quer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isso significa que o desejo dos nossos corações é naturalmente ao contrário a Deus e os seus caminhos. Como diz, irmãos, em Gênesis capítulo 6, o verso de número 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era como má, continuamente. Estamos agora numa posição em que podemos considerar se a humanidade tem ou não livre-arbítrio. Amém? Através deste texto. Se o temos, como poderá ser esse livre-arbítrio?
Se temos livre-arbítrio, como poderá ser esse livre-arbítrio? Amém? Vamos lá. O terceiro tópico aqui, irmãos, deste estudo é: não há livre-arbítrio absoluto. Amém? Deus, dado Gênesis 6:5, que diz que Deus viu a humanidade, viu o pecado da humanidade, a humanidade claramente não tem livre-arbítrio absoluto. Uma vez que os desejos dos nossos corações são para o mal, isso significa que não posso escolher por mim mesmo fazer o que agrada a Deus. Isto significa, em última análise, que não posso escolher tornar-me cristão. É por isso que a Bíblia descreve os não crentes como escravos. João capítulo 8, verso 34 nos diz: e respondendo-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém? E como mortos, a Bíblia diz também sobre os não crentes: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos das desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Por causa de nós mesmos, somos todos desesperados e desamparados. Isso leva-nos ao coração do Evangelho, onde Deus nos dá o novo nascimento como um dom gratuito. Ver, por exemplo, João 3:8, que diz sobre Nicodemos, Efésios 2:5, né? E diz assim: estamos nós ainda mortos em nossas ofensas? Nos vivificamos juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E Colossenses, né, irmãos? 2:13-14. A salvação deve ser uma dádiva para nós, porque todos nós somos naturalmente escravos e mortos. Os escravos não se podem libertar e os mortos não se podem tornar vivos. Então, nesse sentido, nós não temos livre-arbítrio. Andamos nas trevas, porque nossas obras são más, como diz João 3:19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não podemos escolher agradar a Deus ou segui-lo. Não somos livres. Não podemos agradar a Deus ou segui-lo. Não somos livres. Temos liberdade para agir de acordo com a nossa natureza? Contudo, temos liberdade para agir de acordo com a nossa natureza. Como já foi dito, para os não cristãos, a sua natureza é pecaminosa. Isso significa que o não cristão age de acordo com essa natureza, a natureza pecaminosa. Tudo o que fazem não pode agradar a Deus. Mesmo a pessoa mais bondosa e amorosa é pecadora na perspectiva de Deus, por causa do coração mau e da natureza pecaminosa nele. Gênesis 6, capítulo 5. E Jeremias vai nos dizer: enganoso, 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? No entanto, o não cristão pode agir livremente, de acordo com esta natureza. Desta mesma forma, com os cristãos, também nós agimos de acordo com a nossa natureza. Sim,
Deus deu-nos uma nova natureza em Cristo. 2 Coríntios 5,17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas a velha natureza pecaminosa ainda habita em nós. Portanto, as nossas ações tendem agora a ser mistas. Por vezes, agimos de acordo com a nova natureza e façamos o que é bem, bom e agradável a Deus. Mas, noutras vezes, ainda pecamos. Esta é a tensão de Paulo em Romanos capítulo 7, verso 13 e ao 25. Amém? O último tópico aqui, irmãos, deste estudo diz assim: a responsabilidade e a liberdade do homem. Amém? É o último tópico para nós fechar aqui esse estudo. As escrituras testemunham a responsabilidade e a liberdade do homem e, no entanto, também testemunham que Deus opera todas as coisas juntas, mantém todas as coisas unidas, permite e assegura que todas as coisas acontecem ou não ver. Ou não ver. Todas as coisas acontecem ou não ver. Ou não. Ver em Gênesis capítulo 50, verso 20, que diz: vós bem incitais o mal contra mim, porque Deus o tomou em bem para fazer como se vê neste dia, para que conserva em vida um povo grande. Isso aqui está falando de José. Amém? Várias profecias do Antigo Testamento, como Romanos 8, 28, que diz, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 11, 36. Porque daquele que por ele, porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. A nossa liberdade de agir está dentro do sistema cósmico de Deus. Experimentamos a liberdade de tomar decisões e executar ações. No entanto, Deus sabe das nossas decisões antes do início dos tempos e permitir-nos tomá-las, quer façamos para o bem ou para o mal. Provérbios 16, capítulo 4. Deus sabe de todas as coisas. O Senhor faz todas as coisas para os seus propósitos, para os seus próprios fins, até ao ímpio para o dia mau. A nossa liberdade de agir de acordo com a nossa natureza não viola os decretos soberanos de Deus. E os decretos de Deus não violam a nossa liberdade de vontade. Deus é Deus e devemos confiar nele, que ele tem a capacidade absoluta e incomparável de criar um mundo em que tudo é perdoado e ainda assim dar responsabilidade à humanidade. Amém? Então, meus irmãos, a responsabilidade é minha e sua de não pecar. A responsabilidade é minha e sua. Amém? Que Deus possa te abençoar através desse vídeo, que você venha ser tocado através desse vídeo, que Deus venha falar com você através desta estudo que eu fiz aqui nesta noite sobre o livre-arbítrio. Eu já peço para você deixar o seu like, comenta nesse vídeo, porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo seja relevante e que esse vídeo venha chegar a mais pessoas. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, tenha uma boa noite, que Deus possa guardar e livrar de todo mal. Amém? Eu já peço que Deus te guarde, em nome de Jesus.